começando então aqui a tratar do nosso primeiro problema, para o qual a gente vai estudar algoritmos, e vai tentar projetar ali e analisar algoritmos, vamos falar da multiplicação. Em particular, eu estou me referindo ao problema da multiplicação de inteiros. Quer dizer, nesse problema, eu tenho dois inteiros como entradas, eu vou chamar eles aqui de x e y, tá? Tem esses dois inteiros. Para uma questão de facilidade na hora da análise, eu vou supor que os dois têm o mesmo número de algarismos. Tá? Então, no caso, cada um deles tem n dígitos. E qual é o resultado? Qual é a solução desse problema? O produto de x vezes y. Bem direto, né? Claro que para definir mais precisamente eu tinha que dizer o que é o produto, né? Mas a gente já sabe isso, então eu vou deixar a definição nesse nível mesmo. Vou receber o x, vou receber o y, e eu quero como resultado o produto dos dois. Nesse momento vocês podem estar pensando, que aula boring, né? Qualquer criança do ensino fundamental sabe fazer isso. A gente aprendeu a resolver esse problema. Primeiro, sim, vocês aprenderam. Acho que vocês nunca devem ter pensado que aquilo era um algoritmo, né? Uma receita, um conjunto de regras bem definidos, ali, uma sequência de regras bem definida, que se aplicadas uma a uma corretamente, resolvem um problema. Para vocês verem como algoritmos estão presentes aí na nossa vida e estão presentes em particular na computação mesmo antes do advento dos computadores. Segundo, não é porque a gente sabe uma maneira de resolver um problema que aquela é a única ou a mais eficiente maneira de resolvê-lo. Eu gosto desse primeiro exemplo porque pega uma coisa muito familiar para a gente, multiplicar dois inteiros, e vai mostrar que, olha, mesmo nesse problema básico aqui, que a gente já viu há tanto tempo atrás, já estudou algoritmos para resolvê-lo e tal, tem algo mais para se aprender. Tem muito mais, na verdade, mas eu vou mostrar algo mais, uma coisinha a mais. Mas vamos começar aqui um passo por vez. Então, eu defini o problema com vocês, e o que eu quero fazer então é relembrar esse algoritmo clássico que a gente aprendeu lá como fazer, e a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai analisar a eficiência desse algoritmo, tá? Em função de n, em função do número de dígitos n. A gente sempre analisa a eficiência de um algoritmo em função do tamanho da entrada. Aqui, como a entrada são sempre dois inteiros com n dígitos, o que está variando é o tamanho desses inteiros, né? São sempre dois, mas eles podem ser maiores ou menores, por isso eu vou analisar em função de n. Tá? E para isso a gente vai contar o número de, digamos, operações básicas. O que são operações básicas? É sempre um detalhezinho importante para definir, mas a ideia por trás é que uma operação básica é uma operação que o computador faz em tempo constante. Para esse caso aqui, a gente vai supor que uma operação básica é uma soma ou uma multiplicação de dígitos, tá? De elementos com apenas um algarismo. Então perceba que somar dois dígitos ou multiplicar dois dígitos, o computador sabe fazer em tempo constante. A questão é, quando o número de dígitos cresce, a coisa pode começar a complicar. E é aí que a gente vai avaliar quão eficiente é o nosso algoritmo e ver alternativas. Além disso, uma outra operação que também vai ser básica é a multiplicação do inteiro por uma potência de 10. Claro que no computador seria base binária que o computador trabalha, mas para ficar mais fácil para a gente entender o problema, a gente vai pensar aqui em potência de 10 e vai trabalhar na base decimal. Por que eu estou dizendo para vocês que multiplicar um inteiro por uma potência de 10 é uma operação básica que a gente faz ali rapidinho, em tempo constante? Porque é só deslocar, né? É só colocar zeros à direita dela para deslocar. Você não tem que fazer nenhuma operação mais sofisticada, então isso aí leva um custo fixo. Tá bom? Então, feita essa introdução do problema, vamos para um exemplo que daí a coisa fica bem mais clara. Então eu vou multiplicar aqui, nesse exemplo, o número 5678 pelo número 1234, pelo número 1234, né? O 5678 pelo 1234, e a solução já está aqui. Eu ia deixar oculta essa solução e escrever no final, mas eu fiz questão de deixar ela aqui para evidenciar para vocês que a gente não está interessado na solução nesse momento. Claro que a gente quer resolver o problema, mas aqui a gente está estudando o algoritmo. Eu não quero resolver esse problema, eu quero entender melhor o algoritmo que pode resolver qualquer multiplicação. Tá? Então, ok, a gente já sabe a resposta disso aqui, beleza. Mas a gente vai olhar com outros olhos para esse desafio de multiplicar dois números. Olhos que a gente provavelmente nunca olhou antes, que é quantas operações o meu algoritmo teve que fazer para chegar nessa solução. Saber a solução não faz diferença. Vamos ser críticos aqui e analíticos.
Tá? Uma outra coisa, já vamos identificar aqui, nesse exemplo, qual é o valor de n. Lembram? N é o número de dígitos, a gente colocou aqui atrás. Ó. A entrada são dois inteiros x e y com n dígitos cada. Então, aqui no caso, cada um dos meus inteiros tem 4 dígitos, portanto, n é igual a 4. Só para a gente enxergar isso com mais facilidade. Então, vamos começar essa multiplicação. Vou colocar aqui na disposição tradicional, 5.678 vezes 1.234, coloquei aqui um embaixo do outro, e daí eu vou multiplicar cada um dos dígitos do número de baixo pelo número de cima. Esse é o algoritmo que a gente aprendeu a fazer, né? Então vamos lá. 4 vezes 8 vai me dar 32. Sobe 3. 4 vezes 7 vai me dar 28. 29, 30, 31. Sobe 3. 4 vezes 6 vai me dar 24. 25, 26, 27. Sobe o 2. 4 vezes 5 vai me dar 20. 21, 22. Então tenho aqui o primeiro número formado. Daí eu desloco de 1. Né? Eu desloco aqui uma posição. E vou multiplicar o 3. 3 vezes 8 vai me dar 24, sobe 2. 3 vezes 7 vai me dar 21, 22, 23. 3 vezes 6 dá 18, 19, 20. 3 vezes 5 dá 15, 16, 17. Temos aqui a segunda posição. Tá? Aqui eu só estou representando que tem uma casa vazia. Então deu, o segundo número deu 17.034. Como a questão aqui, de novo, é o algoritmo, eu vou fazer os outros dois aqui, já usar a minha colinha para a gente ver. Então eu vou multiplicar o 2 pelo 5.678 e vou chegar aqui no 6, 5, 3, 1 e 1. E por fim, eu vou pegar e multiplicar o 1 pelo 5.678, que surpresa, eu vou ter 5.678. Tá legal, essa foi uma parte da brincadeira. Antes da gente continuar, vamos ver o que a gente fez aqui. Olha só. Lembra que multiplicar dois números de um dígito apenas era uma operação básica. Então, multiplicar o 4 pelo 8, o 4 pelo 7, o 3 pelo 7, o 3 pelo 8, o 3 pelo 6, cada uma dessas operações é um custo só. Né? Somar também ali depois o número que foi elevado, que foi para cima ali, que passou para outra casa decimal, com o resultado da multiplicação seguinte, também é uma operação básica. Então, o que a gente acaba tendo aqui? A gente tem que, para resolver cada uma dessas linhas, eu vou até pegar uma outra cor aqui, ó. Para resolver cada uma dessas linhas, foquem nessa linha aqui, eu vou ter, para cada posição dela, duas operações básicas no máximo. Né? Cada posição vai ser o resultado de uma multiplicação e possivelmente uma soma, quando tem o vai 1, vai 2 e assim por diante. Então vai ter sempre o resultado de, no máximo, duas operações básicas. Tá? Por isso que eu vou dizer aqui que a ordem de operações para resolver uma linha aqui é da ordem de n, e mais precisamente até 2n. Tá? Então aqui o número de operações básicas é da ordem de n. Quando eu falo esse da ordem, vocês vão se acostumar ao longo do curso com isso. Quer dizer proporcional a, não precisa ser exatamente, pode ser até maior, desde que por uma diferença constante, desde que por uma constante multiplicativa, a gente vai precisar isso nas aulas seguintes, vai deixar mais claro. Mas é proporcional a n. Nesse caso, a gente está falando aqui que é menor ou igual a 2n, né? Porque eu tenho, no máximo, n operações de multiplicação, dígito a dígito, e n operações de soma, quando tem o vai 1 ali, para chegar no resultado. Portanto, no máximo, 2n operações básicas. Tá legal. Então, o número de operações é da ordem de n para fazer uma linha. Isso aí para uma linha. Quantas linhas eu tenho? Bem, eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas, cada uma relacionada aqui com um dígito, né? Com um dos dígitos do número que estava multiplicando. Para cada linha dessa eu multipliquei. Né? Nessa primeira aqui foi o 4 que eu multipliquei, na segunda foi o 3, depois foi o 2 e depois foi o 1. Então eu vou fazer esse número de operações, aí até 2n operações, por linha. E eu tenho n linhas. Portanto, se eu tenho aqui n linhas, o meu número de operações básicas, tá? Mas eu não vou escrever de novo. Meu número de operações é menor ou igual que 2 vezes n ao quadrado. Né? Até 2 operações por linha, sendo que eu tenho n linhas. Assim, eu já gastei aí um número de operações que é da ordem quadrática em relação ao número de dígitos dos meus números. Só que ainda não acabou. Vou pegar uma outra cor aqui, porque não acabou. O que está faltando? Está faltando somar as colunas. Vamos pegar essa coluna aqui que é bem cheiona para deixar bem claro.
cada uma das colunas eu vou ter que somar ali os números dígito a dígito, né? Eu tenho que somar o 2 com o 0, depois o resultado disso com 5, depois o resultado disso com 8. Tem uns maisinhos aqui embutidos para chegar no resultado lá embaixo. Vamos concluir então esse nosso cálculo, daí eu já volto para fazer a análise. Então aqui na primeira coluna vai ser o 2 com um monte de zeros, vai ser só o 2. Depois o 4 e o 1 somados vai dar 5. O 7 com o 3 dá 10, mais o 6 dá 16, vai 1. E daí eu tenho ali 2, com mais 1 que foi 3, com mais 5, 8, com mais 8, 16. Vai 1 de novo. 7 com 3 dá 10, com mais 7 dá 17, 18, 19, 20. Foi 2 dessa vez. Daí eu tenho 6, 7, 8, 9, 10. Foi 1. Daí 5, 6, 7. Legal? E chegamos no resultado. Tá? Como eu falei, o resultado não é a questão, mas o que eu tive que fazer foi uma porção de somas aqui em cada uma das colunas. Mais precisamente, como eu estava calculando aqui com vocês, eu tenho aqui, para somar cada coluna, o número de operações básicas é da ordem do número de linhas. Portanto, da ordem de n, porque eu tenho n linhas. Vamos dizer que isso seja menor ou igual que n operações aqui para somar todo mundo. Já que eu tenho n linhas, eu vou precisar de n menos 1 operações para somar todos eles. E pode ter um vai 1, então pode dar até n operações. Tá legal, então eu tenho n operações básicas para somar uma certa coluna, no pior caso. Mas quantas colunas eu tenho? Eu tenho até 2n colunas. Então se eu tinha n operações por linha, eu tenho 2n colunas, eu tenho aqui que o número de operações é menor ou igual que 2n ao quadrado. Tá? Foi só uma coincidência que os dois casos ali deram 2n ao quadrado. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que tanto para fazer a primeira parte ali, que são as multiplicações dígito a dígito para construir cada linha, quanto depois para somar as colunas da matriz que eu gerei ali, eu vou gastar algo proporcional a n ao quadrado. Portanto, o meu número total de operações básicas, né, era isso que eu queria chegar, o número de operações básicas que eu tenho aqui, ele cresce de modo proporcional a uma função quadrática em n. Né? Digamos, algo próximo de 4n ao quadrado. Vocês vão ver que a constante não é o mais relevante, mas nesse primeiro momento a gente não definiu isso formalmente ainda, eu vou deixar uma constante aí, vou dizer 4. Então, para multiplicar dois números com n dígitos, eu vou gastar mais ou menos 4n ao quadrado operações básicas. Até no máximo isso, da ordem disso. Tá legal, então eu prometi para vocês, eu falei, ó, a gente vai ver esse algoritmo que a gente já está cansado de ver, é uma coisa que todo mundo conhece, que é de multiplicadores inteiros, por um outro ângulo. E aqui eu estou apresentando esse ângulo para vocês. A gente analisou ele e viu que o número de operações para chegar no resultado é da ordem de 4n quadrado. E daí eu trago para vocês uma frase bastante famosa aqui de um dos primeiros livros de projeto e análise de algoritmos, lá de 1974, há muito tempo atrás. É o livro aqui do Arrow, Hopcroft e Ullman, que diz: Perhaps the most important principle for the good algorithm designer is to refuse to be content. Talvez o princípio mais importante para o bom projetista de algoritmos é se recusar a ficar satisfeito. Ou simplesmente, como a gente vai usar ao longo desse curso, conseguimos fazer melhor? Tá? A gente analisou o algoritmo, a gente viu, leva da ordem de 4n ao quadrado operações básicas. Será que isso é o melhor que dá para fazer? Isso resolve o problema, ok. Mas será que dá para fazer melhor? E a gente vai ver ao longo dessa aula que sim, mas não é trivial. Vamos lá.